Dry Creek, território do Kansas, 1841. A cidade era pequena, mas organizada do jeito que o xerife Walter Grayson gostava. Rua central limpa, comércio alinhado, gente que obedecia mais por costume do que por medo. Walter acreditava que isso era mérito dele. Usava a estrela no peito como se fosse parte do corpo. Falava alto quando precisava. Gostava de ser visto. Gostava de decidir rápido, não tinha paciência para dúvida. Naquela manhã, um problema simples chegou até ele. Disseram que um novilho tinha sumido, um só. Nada grande. O dono do gado desconfiava de um homem de fora da cidade, alguém que não bebia no salão, não jogava cartas, não se misturava. O nome era Isaac Monroe. Isaac morava afastado numa terra pequena com a esposa Hannah e um filho ainda novo. Criava pouco gado, plantava o suficiente para viver, pagava o que devia. Nunca tinha causado confusão. Walter não foi até lá investigar. Não perguntou. Não mandou ninguém verificar. Mandou buscar. 2 homens apareceram na fazenda antes do meio-dia, disseram que o xerife queria falar. Isaac limpou as mãos, avisou a esposa e foi. No caminho, percebeu que não era conversa, era condução. Na cidade, Walter esperava na frente da cadeia, de propósito. Gente passando, gente olhando. Dizem que você anda mexendo no que não é seu, falou alto. Isaac respondeu simples. Não mexo. Walter sorriu de lado. Vai explicar isso lá dentro. E ali, sem prova, sem pressa, sem necessidade real, o erro começou. Walter Grayson fez questão de não entrar na cadeia logo. Ficou do lado de fora por alguns minutos, conversando com o dono do gado, deixando gente se aproximar. Era isso que ele queria. Olhos, ouvidos, comentário espalhando rápido. Isaac ficou parado, mãos livres, esperando que alguém dissesse que aquilo era só um engano. Ninguém disse. Walter então puxou o braço dele e empurrou para dentro da cela aberta sem algema, mas com força suficiente para marcar. A porta fechou com barulho. Não precisava. Ele fez questão. Vai ficar aí até lembrar onde enfiou o novilho, disse. Isaac respondeu baixo. Não peguei nada. Walter riu curto. Todo mundo pega alguma coisa. Só muda o quanto demora para admitir. A cidade reagiu como o xerife esperava. Gente parou. Gente comentou. Alguns lembraram que Isaac não se misturava. Outros disseram que ele sempre foi na dele demais. No fim da tarde, Hannah apareceu com o filho no colo. Não gritou, não pediu favor, falou direto com Walter. Meu marido não roubou ninguém. Walter não olhou para ela. Senhora, não se meta em coisa de homem. Aquilo foi ouvido por mais gente do que ele percebeu. Hannah ficou ali parada. O menino começou a chorar. Isaac se aproximou da grade. Deixa eles irem, disse. Isso não tem a ver com eles. Walter se virou devagar. Agora tem, respondeu, e decidiu manter Isaac ali durante a noite, não por necessidade, por orgulho. O erro não foi prender, foi transformar aquilo em exemplo. A noite caiu devagar sobre Dry Creek. A cadeia não era lugar de dormir, era de esperar, cheirava a ferrugem e poeira antiga. Isaac sentou no banco de madeira, costas retas, cabeça baixa. Não pensava em fuga, pensava no filho, que não estava acostumado a dormir fora de casa. Do lado de fora, Hannah não foi embora de imediato. Ficou sentada perto da porta da cadeia, o menino no colo, esperando que alguém tivesse bom senso. Ninguém teve. Walter passou por ela 2 vezes. Não disse nada. Na terceira, falou apenas: Vá para casa. Hannah respondeu: Vou esperar meu marido. Walter virou o rosto e entrou no escritório. Mandou fechar a porta. Mais tarde, 2 homens bêbados saíram do salão rindo alto. Um deles olhou para a mulher sentada no chão com a criança. Olha lá aí a ladrazinha, disse. Hannah não respondeu. Abraçou o filho mais forte. Isaac ouviu de dentro da cela. Gritou para eles irem embora. Um dos homens chutou a grade e saiu rindo. Foi aí que Hannah decidiu ir embora sozinha, pela rua lateral, para evitar mais gente. No meio do caminho, um cavalo passou rápido demais. Não parou, não olhou. Hannah caiu. O menino bateu a cabeça numa pedra. O barulho trouxe gente, gritos, correria. Quando Isaac foi solto às pressas, já era tarde demais. O filho respirava fraco. Hannah sangrava, tentando levantar sem conseguir. Walter chegou depois, olhou a cena, olhou Isaac, e pela primeira vez naquela noite entendeu que tinha perdido o controle. Hannah morreu antes do amanhecer. Não houve médico suficiente. Não houve tempo.
O menino sobreviveu, mas não acordava. Respirava curto, como se cada fôlego fosse esforço demais para um corpo tão pequeno. Isaac ficou sentado no chão da casa improvisada onde levaram os dois. Não chorou, não falou. Segurava a mão da esposa como se ainda pudesse sentir algo ali. Walter Grayson apareceu pouco depois, com o chapéu na mão. Não entrou de imediato. Ficou parado na porta, olhando a cena como quem mede o próprio erro. Foi um acidente, disse. Isaac levantou devagar. Não, respondeu. Foi uma escolha. Walter tentou se defender. Disse que não mandou ninguém. Disse que não podia controlar bêbados. Disse que a cidade era dura. Isaac não respondeu mais nada. Apenas olhou. O menino acordou no fim da manhã. Chorou pela mãe. Chamou por ela. Ninguém respondeu. Walter mandou soltar um comunicado rápido. Disse que Isaac estava livre. Disse que o novilho tinha aparecido. Disse que tudo não passou de confusão. Ninguém pediu desculpa em público. O enterro foi simples. Pouca gente. Silêncio demais para uma cidade pequena. Alguns olhavam para o chão. Outros não foram. Walter ficou distante, observando, esperando que o tempo resolvesse. Isaac colocou a terra com as próprias mãos. Ali, naquele ponto, algo terminou. Não foi a vida dele. Foi a confiança. Depois do enterro, Isaac voltou para a fazenda sem pressa. O filho dormia a maior parte do tempo. Quando acordava, perguntava pouco. Parecia entender que algo tinha mudado e que não adiantava falar. Isaac continuou cuidando do gado, consertando cerca, fazendo o que sempre fez. Quem passava pela estrada achava que tudo tinha voltado ao normal. Não tinha. Walter Grayson esperou alguns dias. Depois apareceu na fazenda sozinho. Disse que queria encerrar aquilo direito. Disse que podia ajudar. Disse que a cidade não queria problema. Isaac ouviu tudo em silêncio. Se precisar de algo, completou o xerife, é só falar. Isaac respondeu só uma coisa. Não preciso mais. Walter foi embora incomodado. Não estava acostumado a não ser ouvido. Na cidade o assunto esfriou rápido demais. O roubo virou mal-entendido. A morte virou acidente. O erro virou detalhe. Isaac percebeu então outra coisa. Ninguém ali tinha perdido nada de verdade. Só ele. Naquela noite, Isaac vendeu o que podia. Deixou ferramentas para trás. Enterrou o que não podia levar. Preparou o cavalo. Não avisou ninguém. Antes de sair, ficou parado olhando a casa vazia. Não pensou em vingança. Não pensou em justiça. Pensou em distância. E isso assustaria a cidade mais tarde. Isaac saiu de Dry Creek antes do sol nascer. Não passou pela rua principal. Não olhou para trás. Levava o filho dormindo mal preso ao corpo, o cavalo andando devagar para não acordá-lo. Ninguém tentou impedir. Ninguém perguntou. Ninguém se despediu. Quando o dia clareou, a fazenda já estava vazia, a casa fechada, o curral abandonado. Walter Grayson soube da saída ainda pela manhã. Não demonstrou preocupação, disse apenas. Fez o melhor para ele. A cidade concordou em silêncio. O erro parecia encerrado. O problema tinha ido embora. O nome sumiria com o tempo. Walter voltou à rotina. Passou a usar a história como exemplo de autoridade firme. O xerife que não voltava atrás. O homem que mantinha a ordem. Mas havia algo que ele não percebeu. Isaac não saiu quebrado. Saiu atento. Saiu com tempo. Saiu com motivo. E cidades do Velho Oeste aprendem tarde demais que alguns erros não desaparecem quando o homem vai embora. Eles apenas esperam. Isaac Monroe não voltou para lugar nenhum que conhecesse. Seguiu para o sul por semanas, evitando cidades grandes, dormindo fora de estrada, trabalhando quando precisava. O filho começou a andar melhor, a falar menos. Não perguntava mais pela mãe. Guardava tudo. Isaac mudou de nome, passou a se apresentar como Ethan Hale. Não contou história. Não pediu simpatia. Onde chegava, oferecia trabalho. Onde não havia, seguia adiante. Aprendeu cedo que distância não apaga lembrança, só dá espaço para ela crescer do jeito errado. Trabalhou em fazendas maiores onde ninguém perguntava de onde vinha. Viu como homens armados resolviam coisas sem falar. Observou quem mandava de verdade e quem só usava cargo. Não bebia. Não brigava. Não se destacava. À noite, quando o filho dormia, Isaac limpava armas que ainda não sabia usar direito. Aprendia devagar. Errava. Corrigia. Não por gosto. Por necessidade. O ódio não vinha em explosão. Vinha em cálculo. Anos passaram sem notícia de Dry Creek. Nenhuma carta. Nenhum nome. Mas Isaac não esqueceu o rosto do xerife. Nem o jeito como a cidade aceitou. A distância estava formando algo sólido.
Isaac aprendeu a usar arma do jeito errado primeiro. Rápido demais, forte demais, achando que velocidade resolvia tudo. Não resolvia. Levou bronca de um homem mais velho numa fazenda perto do rio Arkansas. O sujeito se chamava Noah Briggs. Não era pistoleiro famoso, era só alguém que tinha vivido o suficiente para saber quando atirar e quando não. Quem puxa a arma com raiva morre cedo, disse Noah. Quem puxa com pressa morre antes. Isaac ouviu. Ficou. Capítulo 2. Trabalhou ali quase um ano. Aprendeu a atirar parado, depois em movimento. Aprendeu a contar passos. Aprendeu a observar mãos antes de rostos. Aprendeu que a maioria dos homens avisa quando vai fazer algo ruim. O filho crescia vendo isso tudo sem pergunta. Noah ensinou o menino a cuidar de cavalo, não de arma. Disse que ainda não era hora. Isaac começou a entender que vingança direta era curta demais. Que matar um homem sem quebrar o que o sustenta não muda nada. A raiva virou método. Quando deixou a fazenda de Noah, já não parecia o mesmo homem que tinha saído de Dry Creek. O corpo era outro. O olhar também. Não era um fora da lei. Não era um herói. Era alguém que sabia esperar. E esperar, no Velho Oeste, costuma ser mais perigoso do que atacar. O primeiro contato com Dry Creek veio sem intenção. Isaac estava numa cidade média, ajudando a descarregar gado, quando ouviu o nome sendo dito do outro lado da rua. Não o dele, o da cidade. Passei por Dry Creek mês passado, comentou um homem. Continua igual, xerife velho ainda manda em tudo. Isaac não virou o rosto, continuou trabalhando, mas ouviu cada palavra. Disseram que Walter Grayson tinha ficado mais duro com o tempo, que não aceitava desafio, que tinha feito da cidade um lugar organizado demais. Disseram também que ninguém mexia com ele. Isaac guardou isso. Naquela noite ficou acordado por horas, não pensando em matar, pensando em voltar. Não voltou naquele ano, nem no seguinte. Esperou o filho crescer mais, esperou o corpo aguentar melhor, esperou ouvir mais. Em outra cidade, soube que Dry Creek tinha crescido um pouco. Mais comércio, mais gente dependendo do xerife para tudo. Favores, permissões, proteção. Walter Grayson não era só autoridade, era centro. Isaac entendeu então que o retorno não podia ser rápido, nem direto. Não seria chegar atirando, seria entrar no ritmo da cidade até ela não perceber mais a presença dele. A volta precisava parecer coincidência, e coincidência se constrói com tempo. Isaac começou a se mover sem anunciar. Parou em cidades próximas a Dry Creek, nunca nela. Trabalhou por semanas, às vezes meses, sempre ouvindo mais do que falando. Passava pelo salão só o suficiente para escutar conversa solta. Nunca bebia além do primeiro copo. Aprendeu quem negociava com quem levava carga, quem dependia da proteção do xerife, quem reclamava baixo e quem defendia alto. Mudou de cavalo, mudou de roupa. Deixou a barba crescer de um jeito diferente. Não queria ser reconhecido nem por quem nunca tinha visto seu rosto antes. O filho, agora mais velho, começou a perguntar para onde estavam indo. Isaac respondeu com verdade curta. Para fechar coisa antiga, o menino não perguntou mais. Em uma cidade a um dia de distância de Dry Creek, Isaac ouviu algo importante. Walter Grayson tinha cometido outro erro, menor, nada de morte, apenas abuso. Tinha humilhado um homem em público por causa de dívida pequena. A cidade tinha engolido, como sempre. Isaac percebeu que o padrão não tinha mudado, só tinha ficado mais seguro de si. Isso confirmou o que ele já sabia. O retorno não seria enfrentando um homem, seria enfrentando a certeza dele. Isaac passou a frequentar caminhos que levavam direto à cidade. Não entrou, apenas observou de longe. Contou horários, contou guardas, contou hábitos. O retorno estava mais perto e, dessa vez, não seria silencioso. A decisão não veio num momento grande. Veio numa noite comum. Isaac estava sentado perto do fogo, o filho já dormindo, quando ouviu dois homens conversando, baixo atrás do estábulo onde tinham parado. Falavam de Dry Creek, falavam de negócios, falavam de proteção. Enquanto Grayson estiver lá, nada passa sem ele saber, disse um. E sem ele ganhar, respondeu o outro. Isaac ficou quieto, não se mexeu. Apenas ouviu. Naquela noite, ele decidiu voltar. Não para se esconder, não para avisar, não para pedir nada. Decidiu voltar como alguém comum, um homem procurando trabalho, um rosto novo numa cidade acostumada a controlar tudo.
Sabia que Walter Grayson não lembraria dele de imediato. O xerife lidava com muitos rostos, muitos erros. A maioria não voltava. Isaac não levaria o filho para dentro da cidade. Deixaria o menino em lugar seguro, com gente que não perguntava demais. Não queria que ele visse o que viria. Na manhã seguinte, seguiu sozinho pela estrada que levava direto a Dry Creek. Cavalo em passo normal. Arma escondida. Cabeça baixa. Não entrou pela rua principal. Deu a volta. Observou a cidade de longe. Tudo parecia igual. Isso confirmou que ninguém esperava retorno nenhum. E quando ninguém espera, o erro costuma se repetir. Isaac entrou em Dry Creek no fim da tarde. Não chamou atenção. A cidade tinha crescido o suficiente para engolir um rosto novo sem perguntar demais. Um homem a mais, roupa gasta, cavalo comum. Passou pela rua principal devagar. Viu o armazém maior. Viu casas novas. Viu gente que não conhecia e rostos que tinham envelhecido mal. O escritório do xerife ainda ficava no mesmo lugar. Isaac não olhou por muito tempo. Não precisava. Sabia que teria tempo depois. Parou no estábulo e pediu abrigo para o cavalo. Pagou adiantado. Não conversou. Foi até a estalagem e alugou um quarto simples de fundo. Disse que ficaria poucos dias. Ninguém perguntou o nome. À noite, sentou no canto do salão, de costas para a parede. Bebeu pouco. Observou muito. Ouviu gente falando do xerife com respeito misturado com medo. Ouviu também reclamação baixa, sempre cortada no meio. Walter Grayson entrou mais tarde. Mais pesado. Mais velho. Ainda confiante. Isaac sentiu o corpo reagir, não com raiva, com atenção total. O xerife passou por ele sem reconhecer, sentou com os mesmos homens de sempre, riu alto, mandou. Isaac terminou a bebida e saiu. Não era aquela noite, ainda não, mas ele estava de volta. E Dry Creek tinha acabado de receber alguém que não veio para ficar. Isaac não foi ao xerife no primeiro dia, nem no segundo. Passou a circular pela cidade como qualquer homem sem destino fixo. Pegou pequenos serviços, ajudou a descarregar mercadoria, consertou cerca, dormiu pouco, fez isso de propósito. Queria que o rosto dele entrasse no cenário sem chamar atenção, que fosse visto, mas não lembrado. Walter Grayson, por outro lado, continuava o mesmo. Naquela semana, humilhou um rapaz novo por atraso em pagamento. Empurrou o sujeito contra a parede do escritório, na frente de gente suficiente para espalhar a história. Disse que estava ensinando como as coisas funcionavam. Isaac observou de longe. Viu o erro se repetir sem esforço. À noite ouviu conversa no salão. Alguns homens riram da cena. Outros ficaram calados demais. Isaac entendeu ali que Dry Creek não precisava de provocação externa. O próprio xerife produzia ódio todos os dias. Ele só precisava escolher onde colocar peso. Capítulo 3. No terceiro dia, Isaac se ofereceu para um serviço simples, levar carga até uma fazenda distante e voltar antes do anoitecer. Nada suspeito, nada grande. Walter assinou a autorização sem olhar direito. Foi a primeira vez que o xerife facilitou o movimento de alguém que não conhecia, e isso importava, porque o retorno violento não começa com tiro. Começa quando alguém com poder abre a porta errada. O serviço de carga deu a Isaac algo mais valioso do que dinheiro. Deu circulação. Com a autorização assinada por Walter Grayson, ele passou pelos limites da cidade sem ser parado. Viu quem fazia guarda, viu quem fingia, viu quem aceitava papel sem ler. Na fazenda distante, o dono comentou algo sem saber para quem falava. Grayson cobra para tudo agora, até para deixar a gente em paz. Isaac não respondeu, apenas ouviu. Na volta, passou por um atalho pouco usado, contou passos, mediu tempo. Observou onde um homem armado podia ficar sem ser visto. Na cidade, entregou a carga no horário, recebeu elogio curto. Ninguém suspeitou. No mesmo dia, um problema pequeno estourou. Um comerciante reclamou que uma caixa tinha sumido no trajeto. Não havia prova. Não havia testemunha. Era só palavra. Walter chamou Isaac ao escritório. O xerife olhou para ele de cima a baixo, tentando lembrar de onde o conhecia. Não lembrou. Você estava com a carga, disse. Vai explicar. Isaac respondeu calmo. Entreguei tudo. Walter ficou em silêncio por um segundo. A cidade inteira parecia caber naquele intervalo. Ele podia repetir o erro antigo ali mesmo, podia prender, podia humilhar. Mas, dessa vez, hesitou. Mandou Isaac embora com aviso seco. Isaac saiu sabendo que o xerife ainda não tinha certeza. Ainda, mas a dúvida tinha sido plantada, e dúvida em homem orgulhoso vira provocação. Walter Grayson não gostava de dúvida. Na manhã seguinte, chamou 2 homens e mandou que observassem Isaac. Não falou em prisão, falou em ver de perto. O tipo de ordem que não fica escrita. Isaac percebeu rápido.
Não porque os homens eram bons, mas porque estavam nervosos demais para parecerem naturais. Ele continuou a rotina. Trabalhou na cerca de um fazendeiro, ajudou a empurrar uma carroça atolada, parou para beber água perto da praça. Tudo normal. Os homens seguiram, sempre à distância errada, sempre a... No fim da tarde, Walter resolveu agir. Chamou Isaac em público, na frente do armazém. Não gritou. Não precisava. A voz dele já bastava para puxar atenção. Estão dizendo que você anda em lugar que não devia, falou. Isaac respondeu com calma. Vou onde me mandam. Walter deu um passo à frente. Aqui quem manda sou eu. Algumas pessoas pararam, outras fingiram não ouvir. Walter podia encerrar ali, podia mandar Isaac embora, podia deixar o assunto morrer, mas o orgulho falou mais alto. Vai passar a noite na cela, disse. Pra gente esclarecer umas coisas. Isaac não resistiu, não discutiu, apenas estendeu as mãos. A porta da cadeia fechou com o mesmo barulho de anos atrás. Alguns homens trocaram olhares. Lembravam vagamente da última vez que isso tinha acontecido com alguém quieto demais. Walter sentiu uma satisfação curta. Não percebeu que tinha acabado de repetir o erro no mesmo lugar. A prisão de Isaac não causou espanto. Causou lembrança. Alguns homens mais velhos pararam perto da cadeia sem saber direito o porquê. Não falaram nada. Só ficaram ali por alguns minutos a mais do que o normal. Uma mulher comentou baixo com outra que aquilo já tinha acontecido antes. Não disse quando, não disse com quem. A frase morreu no meio. Isaac sentou no mesmo banco de madeira. Mesmo cheiro, mesmo frio. Tudo parecido demais para ser coincidência. Walter Grayson passou na frente da cela 2 vezes naquela noite. Na primeira não falou. Na segunda parou. Não adianta bancar o calmo, disse. Todo mundo quebra. Isaac respondeu sem levantar a cabeça. O senhor já tentou quebrar alguém assim antes? Walter sentiu o golpe, não pelo conteúdo, pelo tom. Não era desafio, era constatação. Acha que sabe de alguma coisa? Respondeu o xerife. Mas não sabe nada de mim. Isaac levantou o rosto pela primeira vez. Sei o suficiente. Walter saiu irritado. Mandou apagar a luz mais cedo do que o normal. No salão, a conversa mudou. Não era mais sobre Isaac. Era sobre o jeito do xerife. Sobre quanto tempo aquilo ia durar. Sobre quem seria o próximo. A escalada tinha deixado de ser pessoal. Agora, a cidade inteira estava envolvida. Enquanto Isaac passava a noite na cela, algo fora do controle de Walter começou a se mover. 2 homens que tinham sido humilhados pelo xerife meses antes se encontraram no fundo do salão. Não falaram de Isaac diretamente. Falaram de acerto, de limite, de até quando alguém aceita ser empurrado. Um deles comentou, quase como quem lembra de um detalhe sem importância. Esse homem aí não parece com o outro que o Grayson prendeu anos atrás? O outro não respondeu de imediato. Pensou. Depois disse, parece no jeito, não no rosto. A ideia ficou ali, sem nome, sem prova. Mas ficou. Na cadeia, Isaac ouviu passos do lado de fora perto da meia-noite. Não eram do xerife. Eram mais leves. Alguém deixou algo no chão e foi embora. Quando Isaac se aproximou da grade, viu um revólver antigo, descarregado, jogado perto da porta. Não era para uso. Era aviso. Alguém na cidade estava se posicionando. Na manhã seguinte, Walter recebeu notícia ruim. Um carregamento importante não tinha chegado. O homem responsável disse que teve problema no caminho. Não explicou. Walter percebeu que prender Isaac não tinha gerado medo. Tinha criado expectativa. E expectativa é perigosa. Quando mandou soltar Isaac antes do meio-dia, tentando parecer no controle, já era tarde demais. A cidade estava olhando para o xerife de outro jeito. E o retorno violento, mesmo sem tiro ainda, já tinha começado. Isaac saiu da cadeia em silêncio. Não agradeceu. Não reclamou. Apenas pegou o chapéu e caminhou pela rua principal como se nada tivesse acontecido. Mas nada estava igual. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras olharam demais. Um homem mais velho fez um sinal curto com a cabeça, quase imperceptível. Não era apoio. Era reconhecimento. Walter Grayson observou da porta do escritório, braços cruzados. Tentava manter a postura firme, mas sentia algo fora do lugar. Não era medo. Era perda de controle. Naquela tarde, Isaac não trabalhou. Não ficou no salão. Caminhou até o limite da cidade, sentou perto da estrada e esperou. Ao anoitecer,
2 homens se aproximaram. Não perguntaram nome, não falaram alto. Ele vai errar de novo, disse um deles. Isaac respondeu apenas: sempre erra. Os homens se foram. Naquela noite, alguém quebrou a janela do escritório do xerife. Nada foi levado, só o vidro no chão. Walter mandou reforçar a guarda. Mandou avisar que não toleraria desordem. Mandou demais. Isaac, de longe, ouviu os sons da cidade inquieta. Não sorriu, não se moveu. O retorno violento não precisava começar com ele. O erro do xerife tinha acordado algo antigo em Dry Creek, e quando isso acorda, não volta a dormir fácil. Walter Grayson acordou irritado. Não por causa da janela quebrada. Aquilo era fácil de resolver. Vidro se troca. Medo não. O que incomodava era a sensação de estar sendo observado por gente que antes baixava a cabeça. Mandou chamar Eli Parker, um homem conhecido por fazer serviços que não passavam pelo papel. Disse que queria resolver a situação do forasteiro antes que virasse exemplo errado. Ellie perguntou onde Isaac estava hospedado. Walter respondeu seco: não importa, ele precisa aprender. Naquela tarde, Isaac voltou à estalagem para pegar o que tinha deixado. Não percebeu Eli à distância, nem precisava. Já esperava algo assim. Quando saiu pelos fundos, foi cercado por 3 homens. Não puxaram arma. Ainda. O xerife mandou avisar, disse Eli, que você devia ir embora hoje. Isaac respondeu simples: já ouvi isso antes. Eli deu um passo à frente. Da outra vez você foi. Isaac olhou para ele com calma. Da outra vez eu estava indo embora. Agora não. O silêncio pesou. Eli percebeu tarde demais que aquilo não era ameaça. Era aviso. Quando empurrou Isaac, um dos homens tropeçou. Outro levou um golpe seco antes de entender o que estava acontecendo. Não houve troca longa. Houve decisão. Capítulo 4. Isaac não matou ninguém ali, mas deixou 2 homens no chão e um correndo. A violência tinha aparecido em público. E isso muda tudo. A notícia correu mais rápido do que o próprio confronto. 2 homens caídos atrás da estalagem, um deles com o braço quebrado, o outro com o rosto aberto, ninguém morto. Isso era o que mais assustava. Violência sem corpo costuma espalhar mais medo. Walter Grayson não esperou confirmação. Mandou soar aviso. Reuniu os homens armados que ainda obedeciam sem perguntar. Disse que aquilo tinha passado do limite. Disse que a cidade precisava ver força. Ele quer virar exemplo, falou. Então vai virar. A ordem foi simples. Encontrar Isaac antes do anoitecer. A cidade reagiu de 2 jeitos. Alguns fecharam portas. Outros ficaram na rua mais do que o normal. Gente que nunca se envolvia começou a observar de canto. Ninguém ajudou o xerife abertamente. Ninguém ajudou Isaac também. Era espera. Isaac se afastou do centro. Não correu. Sabia que correr criava perseguição clara. Caminhou pelas ruas laterais, entrou em quintais vazios, usou caminhos que tinha mapeado semanas antes. Ouviu passos, ouviu gritos, ouviu ordens confusas. Walter tinha homens. Isaac tinha preparo. No fim da tarde, um dos ajudantes do xerife errou o caminho, virou a esquina errada, encontrou Isaac parado, esperando. Não houve conversa. O homem caiu desacordado, arma no chão. Isaac pegou, descarregou e jogou longe. A cidade começava a entender algo importante. Aquilo não era briga de bar, era retorno. Walter Grayson perdeu a paciência no começo da noite. A busca não tinha resultado. 2 homens feridos, um desacordado. Nenhuma prisão. A cidade começava a comentar alto demais. Então ele fez o erro que sempre fazia quando se sentia desafiado. Envolveu quem não devia. Mandou trazer o filho de Isaac. Não sabia onde o garoto estava. Não perguntou. Supôs. Mandou homens até a antiga fazenda abandonada e depois até a estalagem. Quando não encontraram, espalhou a ordem pela cidade. Qualquer um que visse o menino deveria avisar. Aquilo virou boato rápido demais. Gente que não apoiava Isaac começou a se incomodar. Criança sempre muda o peso das coisas. Isaac soube da ordem por um garoto que correu até ele, sem saber direito por quê. Só disse que o xerife estava procurando o menino. Isaac parou. Não respirou fundo. Não xingou. Apenas parou. O retorno violento tinha mudado de forma. Não era mais sobre Walter. Era sobre limite. Isaac deixou de se esconder. Caminhou de volta para o centro da cidade em passo firme, arma agora visível. Não apontava. Não corria. Não gritava. A rua começou a se abrir. Walter estava na porta do escritório quando viu Isaac vindo. Por um segundo entendeu.
Por um segundo, percebeu que tinha cruzado a linha que não se cruza no Velho Oeste, mas erro cometido não volta. Isaac parou a poucos passos do escritório do xerife. A rua estava vazia demais para aquele horário, portas fechadas, janelas entreabertas, gente observando sem aparecer. Walter Grayson ficou parado na entrada, a mão direita perto do coldre, a esquerda apoiada na porta como se aquilo ainda fosse território dele. Você perdeu o controle, disse Walter tentando manter a voz firme. Isaac respondeu sem levantar o tom. O senhor perdeu quando decidiu usar quem não tinha nada a ver com isso. Walter deu um passo à frente. Aqui quem manda sou eu. Isaac olhou ao redor, rápido. Não para fugir, para marcar quem estava vendo. Não é mais, disse. O silêncio ficou pesado. Nenhum dos dois sacou a arma. Ainda. Walter tentou a última cartada. Posso te deixar ir. Agora, de novo. Isaac balançou a cabeça. Não desta vez. Walter puxou o revólver. Isaac já estava com o dele na mão. O primeiro tiro veio de Walter e acertou a madeira da porta. O segundo veio de Isaac e acertou o ombro do xerife, jogando-o para trás. Não foi execução. Foi resposta. Walter caiu dentro do escritório, derrubando cadeira e mesa. A arma escorregou para longe. Isaac entrou devagar, arma apontada, mas não atirou de novo. Walter tentou se levantar. Não conseguiu. Isso acabou, disse ofegante. Isaac respondeu simples. Agora começou. Walter Grayson encostou as costas na parede do escritório. O sangue escorria devagar pelo braço, pingando no chão de madeira. Não era um ferimento mortal. Isso deixava tudo pior. Do lado de fora, passos começaram a se aproximar. Homens armados, mas sem pressa. Ninguém queria entrar primeiro. Walter levantou o rosto e olhou para Isaac. Você não sai daqui vivo, disse. Não era ameaça. Era constatação do jeito que ele sempre falava. Isaac respondeu. Nem o senhor sai sendo xerife. Walter riu curto, com dor. Essa cidade precisa de mim. Isaac deu um passo à frente. Essa cidade só precisava que o senhor não tivesse errado. O silêncio foi quebrado quando um dos homens do lado de fora falou alto. Xerife, o que a gente faz? Walter percebeu que ainda tinha uma escolha. Não boa. Mais uma. Podia mandar atirar. Podia transformar aquilo em massacre. Podia morrer como autoridade, com a cidade inteira afundando junto. Ou podia tentar salvar o que sobrava. Ele respirou fundo e gritou. Ninguém entra. A ordem surpreendeu todo mundo. Walter olhou para Isaac, os olhos agora menos duros. Se me matar aqui, disse, eles te caçam até o fim. Isaac respondeu sem emoção. Se eu sair agora, eles continuam iguais. Walter entendeu então que não estava negociando com raiva. Estava negociando com consequência. E consequência não pede permissão. Walter Grayson percebeu tarde demais que não estava mais no comando. O tiro no ombro não tinha tirado só força. Tinha tirado a posição. Do lado de fora, os homens esperavam ordem, mas a ordem já não vinha com certeza. Abaixa a arma, disse Walter cansado. Isaac não respondeu. Não precisava. Walter deixou o revólver cair no chão. O barulho ecoou mais do que deveria naquela sala pequena. Acaba com isso, falou. Faz rápido. A manhã seguinte nasceu torta em Dry Creek. Walter Grayson não apareceu para abrir o escritório. Isso nunca tinha acontecido. 2 homens ficaram parados na frente da porta fechada, sem saber o que fazer. A cidade começou a perceber que não havia ordem vindo de cima. Isaac não estava mais na estalagem. Não estava na rua. Não estava escondido. Ele foi até onde tudo tinha começado anos antes, a antiga cadeia. Entrou sem ser barrado. Ninguém teve coragem de impedir. Ali dentro, gente começou a se juntar. Não para apoiar, não para atacar, para ver. Isaac falou pouco. Falou o suficiente. Ele prendeu um homem sem prova. Humilhou uma mulher em público. E deixou ela morrer na rua. Não citou nomes além do necessário. Não exagerou. Não pediu nada. A cidade ouviu em silêncio. Isaac olhou para ele por um segundo a mais do que precisava. Não por dúvida, por memória. Viu a cela, viu Hannah no chão. Viu o filho chorando. Não, disse. Isso não acaba assim. Isaac saiu do escritório sem disparar o último tiro. Passou pelos homens parados do lado de fora. Ninguém levantou a arma. Ninguém tentou impedir. Walter ficou ali, ferido, desarmado, sabendo o que tinha acontecido de verdade.
O erro final não foi o tiro, foi sobreviver. Naquela noite, Dry Creek não dormiu direito. A cidade entendeu que algo tinha quebrado e que não dava mais para fingir normalidade. O ponto de virada estava completo. Agora vinha o clímax. Capítulo 5. Não porque acreditava em tudo, mas porque lembrava de partes demais. O retorno violento não precisava mais de arma. Ele tinha virado palavra dita no lugar certo. Walter Grayson apareceu perto do meio-dia. Veio a pé, sem estrela no peito. O braço enfaixado mal escondia a dor. Caminhava rígido, não por orgulho, mas porque cada passo lembrava que não estava inteiro. Quando chegou à frente da cadeia antiga e viu gente reunida, entendeu rápido demais o que tinha perdido. Tentou falar como sempre falou. Voltem para casa, disse. Isso aqui não é da conta de vocês. Ninguém se mexeu. Um homem deu um passo à frente, depois outro. Não eram aliados de Isaac. Eram gente comum, comerciantes, fazendeiros, homens que tinham engolido coisa demais por tempo demais. Walter olhou para Isaac. Você quer me matar na frente de todo mundo? Perguntou, tentando forçar o tom. Isaac respondeu calmo. Não preciso. Walter tentou rir, mas saiu errado. Essa cidade não funciona sem mim. Um velho respondeu antes de Isaac. Não funciona é assim. Aquilo foi o fim. Walter percebeu que ainda estava vivo, mas já não mandava. A estrela não estava no peito. A arma não estava na mão. A voz não puxava mais ninguém. Ele tentou dar meia volta. Ninguém o segurou. Mas também ninguém abriu caminho. Walter Grayson não caiu ali, e isso foi pior. Ele voltou para casa devagar, sentindo o peso de cada olhar que antes desviava. Ninguém gritou. Ninguém cuspiu no chão. A cidade fez algo mais duro. Deixou ele passar como se fosse comum. Dentro de casa, Walter sentou à mesa e tentou entender o que ainda podia fazer. Pensou em chamar ajuda de fora. Pensou em ir embora. Pensou em usar força naquela mesma noite. Mas percebeu uma coisa simples. Ninguém ia obedecer. No fim da tarde, 3 homens apareceram na porta. Não eram bandidos. Eram comerciantes. Gente que sempre apoiou o xerife quando convenia. Você precisa sair, disse um deles. Walter perguntou sob qual acusação. Nenhuma, responderam. Justamente por isso. Disseram que a cidade não queria julgamento. Não queria papel. Não queria conversa longa. Só queria que aquilo acabasse. Walter entendeu o recado. Não era expulsão oficial. Era abandono. Naquela noite arrumou poucas coisas. Não levou tudo. Não tinha para onde ir direito. Saiu pela estrada lateral sem escolta, sem honra, sem promessa de volta. Isaac observou de longe. Não seguiu. Não atirou. Não falou nada. O retorno violento não precisava de mais sangue. A queda estava completa. Walter Grayson não chegou longe. A estrada lateral saía de Dry Creek e seguia por terreno aberto antes de entrar em Mata Baixa. Era caminho pouco usado, mas conhecido por quem precisava sair sem ser visto. Na metade do trajeto, Walter parou para descansar. O braço doía, a cabeça pesava. A ideia de que tudo tinha acabado começava a tomar forma. Foi ali que ouviu passos. Não eram muitos, não eram apressados. Isaac saiu da sombra sem arma levantada. Parou a alguns metros, não fechou distância. Walter reconheceu o rosto na hora. Veio terminar o que começou, disse cansado. Isaac respondeu simples. Vim fechar. Walter riu sem força. A cidade já me expulsou. Não é o bastante? Isaac balançou a cabeça. Não. Walter tentou se explicar. Disse que o cargo exigia dureza. Disse que não queria a morte de ninguém. Disse que não tinha pensado naquele dia anos atrás. Isaac ouviu tudo sem interromper. Quando Walter terminou, Isaac falou. O senhor errou uma vez e nunca voltou atrás. Hoje só está colhendo isso. Walter percebeu então que não havia negociação. Nem raiva. Nem pressa. Só consequência. Walter Grayson tentou uma última coisa. Não sacou arma. Não correu. Apenas falou o que nunca tinha falado antes. Se eu voltar atrás... Começou a voz falhando. Se eu admitir que errei, isso muda alguma coisa? Isaac demorou a responder. Não por dúvida. Por precisão. Muda para o senhor, disse. Não muda para quem morreu. Walter abaixou a cabeça. O braço ferido tremia. Ele sabia que, se tivesse feito aquilo anos antes, talvez ainda estivesse de pé. Não ali. Não agora. Então acaba, disse. Faça do jeito rápido. Isaac não se aproximou. Não tocou nele. Não vai ser rápido, respondeu.
Vai ser do jeito que o senhor sempre fez com os outros. Isaac apontou para a estrada. Siga. Walter entendeu. Não era a morte imediata. Era abandono total, sem cidade, sem nome, sem cargo, sem gente para obedecer. O xerife virou as costas e começou a andar. Cada passo era pesado. Não havia garantia de que chegaria a algum lugar. Não havia promessa de abrigo. Isaac ficou parado até Walter sumir entre as árvores. O retorno violento tinha terminado ali, não com um tiro, mas com alguém deixando de ser alguém. Walter Grayson nunca voltou a ser visto em Dry Creek. Alguns disseram, meses depois, que um homem manco tinha passado por uma cidade distante pedindo trabalho. Outros disseram que morreu no caminho. Ninguém confirmou, ninguém procurou. A cidade seguiu. Não virou exemplo de justiça. Não virou lugar melhor de repente. Mas algo mudou. O escritório do xerife ficou fechado por semanas. Quando reabriu, não foi com estrela nova brilhando. Foi com um homem comum, escolhido mais por falta de opção do que por confiança. As prisões diminuíram. As humilhações acabaram. Não por bondade, mas por memória. Isaac Monroe não ficou para ver isso tudo. Na manhã seguinte ao encontro na estrada, ele saiu de Dry Creek pela última vez. Pegou o caminho oposto ao do antigo xerife. Não levou reconhecimento. Não levou agradecimento. Levou silêncio. Anos depois, quem falava daquele tempo dizia que tudo começou com um erro pequeno demais para ter causado tanta coisa. Um homem preso sem prova. Um orgulho mal medido. Uma autoridade que não voltou atrás. O ódio nasceu ali. O retorno veio depois. No Velho Oeste, quase todo erro pode ser esquecido. Os que envolvem gente inocente, não. Dry Creek continuou no mapa. Mas nunca mais foi a mesma. E Isaac seguiu vivendo longe dali, sem contar a história, sem usar outro nome, sem procurar aplauso. Ele não voltou para consertar o passado. Voltou apenas para impedir que o erro continuasse. E isso para aquele lugar já foi violento o bastante.